Queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para dar uma aula para vocês de um bichinho que assim, a gente não tem aqui no nosso país, né? Mas ele é uma fofurinha, é um lhama, na verdade uma lhaminha. Nós vamos fazer essa lhaminha juntos, tá? Porque eu nunca fiz, mas eu vi uma foto, achei fofinha, desenvolvi um molde e queria passar para vocês. Para aquelas que estão me conhecendo hoje, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano e queria te convidar para se inscrever no canal. Lembrando que a gente já tem aqui no canal mais ou menos 100 aulinhas de produtos lindos, peças maravilhosas, ok? Então bora lá! Bom, a lista de materiais, bem como o molde, vocês vão encontrar no link que está aqui abaixo, tá? Como vocês podem ver, eu reciclo muito as coisas aqui no estúdio, né? Eu pego folhas de caderno que foram usadas e estão lá para ser descartados, eu faço os moldes, roupas que tem algum defeitinho, alguma manchinha que ninguém mais vai usar e não tá boa para doar, eu utilizo para fazer as minhas peças, né? Então aqui é uma prova disso. Vou mostrar para vocês. Eu aqui estou usando moletom. Esse moletom era um moletom mesmo do meu neto, ok? E eu já usei para fazer algumas peças, sobraram os retalhos, então eu peguei para fazer a nossa lhama. Só para vocês terem uma ideia, como não dava para eu usar o lado do direito do moletom para fazer a lhama, e a lhama tem uma cor meio esquisita, eu vou fazer o direito da lhama sendo o avesso do moletom, tá? Eu vou explicar para vocês porque aí é um truque nosso, né? Esse moletom tinha uma estampa, ok? Eu não ia poder usar, né, uma lhama com uma parte aqui da marca do moletom. Então, eu vou fazer do avesso. A gente vai usar um produto que a gente tem em casa. Ia descartar, mas a gente vai usar. Então, eu vou usar esse moletom para fazer o corpinho dela. E as orelhas e as patinhas dela, eu vou usar o lado do direito, tá? Para ficar um pouquinho tom diferente. Aqui eu também estou usando uma parte do moletom, também do lado do direito, para fazer aqui aquela parte do focinho dela, que é uma que tem aquele desenho da boca, tudo. Eu vou fazer usando esse moletom do direito, tá? E tem também os olhinhos, que eu não estou achando ele aqui agora, mas eu vou pegar ele aqui, que eu estou usando o feltro preto. Ó, achei aqui os olhinhos da nossa lhama. E quem já me conhece há mais tempo sabe que eu adoro um laço, uma fita e uma flor, né? Eu adoro colocar um detalhe em cada peça. Então, eu fiz um lacinho. Aqui no canal mesmo tem uma aulinha de como fazer um lacinho. Então é só entrar aqui no canal mesmo e lá procurar que você vai encontrar. Eu fiz de feltro, que não precisa nem de arremate. E a gente vai colocar esse lacinho na nossa lhama. E nós vamos precisar também de um pouquinho de fibra siliconada para enchermos o corpinho da nossa lhama. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou passar na máquina as patinhas, isso são as patinhas, não costurando essa parte aqui de baixo, tá? Nós só vamos costurar as laterais. E as orelhas, nós vamos costurar a volta inteira, vamos deixar um dedinho aqui de baixo sem costurar, ok? Então eu vou na máquina costurar isso para depois a gente encaixar aqui no corpinho da lhama. Olha, pessoal, eu costurei as orelhas, como eu falei para vocês, deixei um espaço aberto embaixo. Agora eu vou recortar. Então,
eu, há muito tempo, eu tenho esse hábito de reciclar, né? Há mais de 20 anos que eu reciclo tudo em casa, né? O lixo, essas coisas todas. E também quando eu comecei a fazer trabalhos manuais, eu também reciclo muito, principalmente tecido. Uma que eu adoro tecido, né? Então, tudo que eu tenho em casa, se eu não dou porque tem algum probleminha na peça, com certeza eu lavo, passo, já recorto, né? Se for manga, tiro colarinho, essas coisas de camisa e faço virar retalho para minhas criações. Então, eu acho que o planeta hoje pede isso, né? Que a gente recicle o máximo que a gente puder. Então, eu dou essa dica aí para vocês, tá? Às vezes a gente tem tanta coisa em casa e esquece que tem, né? Então, aproveitem mesmo. Mesmo retalhinho de tecido, como a gente faz muita coisa pequenininha, precisa de um narizinho, uma orelhinha, um lacinho, eu também, tudo que dá pra eu guardar de retalho, eu também guardo, que é pra aproveitar, né? Gerar o menor lixo possível. Agora vamos aqui as patinhas. Outro dia eu quase reciclei um guarda-chuva meu quebrado. Não o arame do guarda-chuva, o tecido de nylon. Eu ia fazer uma capinha de chuva para uma boneca. É que eu achei o tecido muito sóbrio. Era um tecido meio assim escuro, sabe? Aí eu falei, não vai ficar legal. Mas uma coisa bacana para se reciclar também é o tecido do guarda-chuva. Porque ele é grande, né? Dá para fazer, principalmente roupinha de boneca, assim. Dá para fazer bastante sainha. Então, uma coisa que você tem que pensar aí na hora de descartar o guarda-chuva, descarta os ferrinhos, né? O tecido dá pra gente até fazer sacola retornável, sabe? É uma boa. Tem impermeável também, né? Ó, tô aqui virando as patinhas. Pegar o palitinho. E agora nós vamos virar as orelhas, que eu deixei um espaço tão pequeno. Eu vou dar uma... abrir um pouquinho mais. Eu achei que eu tivesse costurado menos. Com a ajuda do nosso palitinho, a gente vai... Opa, deixa eu cortar um pouquinho mais aqui, senão vai ficar muito tecido.
mais? Ah, e outra coisa que eu reciclo muito é caixa de papelão. Eu adoro uma caixa de papelão. Eu faço várias coisas com a caixa de papelão. Molde, faço bastante molde. Sacola, aquelas sacolas que a gente vai. Traz pra casa, loja de papel, sacola de papel craft. Eu uso bastante pra fazer molde, sabe? Eu não compro, não. Eu acho que a gente tem que. Oh, meu Deus, olha o que eu fiz aqui. Tô fazendo. Eu tô falando com vocês, tô fazendo errado. Agora nós vamos colocar tanto as orelhas quanto as patas no corpinho da lhama. Eu vou usar uma agulha só para puxar mais um pouquinho. Ó, eu tô usando uma agulha bem grossinha, só para dar uma... Porque o moletom também, ele é meio grossinho, né? Então fica muito tecido aqui. Mas só para dar mais uma puxadinha aqui e tá pronto. Agora nós vamos colocar olha, no molde vocês vão encontrar o gabarito de onde você vai colocar a patinha e as orelhas, ok? Aqui embaixo, ok, tá num tamanho certinho aqui. Aqui eu vou dar uma parada para deixar uma margem menor aqui pra gente encaixar as orelhinhas, tá? Fica mais fácil na hora da... Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês. A orelhinha, ela vai ficar assim na nossa lhama, tá? Aqui é assim a orelhinha da lhama, tá? Então, a gente vai ter que encaixar ela ao contrário, né? Então, a gente vai pôr ela aqui. Aqui no gabarito, onde a gente marcou. E a outra aqui. Deixando a mesma margem de uma e outra para fora. Elas ficarem do mesmo tamanho, ok? Também vou pôr um alfinete. Agora a gente vai vir com as patinhas. Uma vai ser aqui. Então, a gente também vai ter que colocar ela dessa forma. Então, eu vou vir aqui. Um pouquinho mais para baixo. Então, uma é aqui.
outra. Opa. Aqui. Só um pouquinho mais pra cima. Então, ó, pessoal, aqui a gente se certifica de que realmente, da maneira como a gente colocou, a costura toda vai passar, tá? Aqui vai e aqui também. Então, tá aqui. Vamos pôr. Como em toda peça, né, quando a gente costura assim, o que acontece? A gente tem que deixar um espaço aberto para virar, para desvirar o tecido. Aqui, no caso, eu vou costurar a perninha, né, a patinha dela, e aí depois eu vou deixar esse espaço aqui do meio sem a costura, pra gente desvirar, aí depois a gente faz um ponto invisível. Como vai ficar embaixo da lhama, vai ficar imperceptível, ok? Então eu vou na máquina e eu vou passar uma costura a volta inteira até chegar aqui. Dessa marca até esta marca. Aí eu volto com vocês pra gente desvirar a peça e fazer o rostinho. Pessoal, olha, eu cortei aqui todo o excesso da volta da nossa lhama. Aqui, como tem uma curvinha, o que eu vou fazer? Eu vou dar uns picotinhos, lembrando para não chegar até a costura. Só para dar uma ajeitadinha aqui, principalmente aqui no pescocinho da lhama, que ela é pescoçuda, né? Pra, na hora que a gente virar, não ficar repuxado. Deixei aqui embaixo aberto. Agora a gente vai virar todo o tecido para fazer o corpinho dela ficar aqui pro lado de fora, tá? As patas. Com a ajuda aqui do nosso palitinho, a gente vai moldando aqui. Vocês viram? Eu vou primeiro encher ela e depois eu vou pregar aqui o focinho e os olhinhos, tá? Eu vou recortar os olhinhos e vou prender, mas eu vou fazer isso depois. Agora eu vou encher. Olha só que graça, gente. Vou encher. Primeiro eu vou lá no topo da cabeça dela, tá? Eu vi a fotinho dela, eu achei tão bonitinha. A carinha dela é meiguinha, né? Aí eu consegui tirar o molde. Eu fiz o molde e falei, ah, vou ensinar uma lhaminha. Porque lhama já teve uma época que estava mais em moda, né? Mas pelo menos é um bichinho diferente. Eu gosto muito de ratinho. Apesar do bicho rato eu não gostar, eu gosto bastante do bonequinho, ratinho. Então eu faço muito ratinho, muito cachorrinho, gatinho, macaquinho. Então eu quis fazer um diferente. Ai, eu publiquei um vídeo de uma tartaruga também super fofinha. Muita gente curtiu, muita gente comentou. Super fácil também de fazer.
Definir. Olha, pessoal, enchi a lhama. O que eu vou fazer agora? A lhama, ela tem aquele focinho que tem um risquinho, que, como se fosse um bigodinho e o lábio dela. Então, eu vou riscar aqui para vocês verem e eu vou fazer o bordado, tá? Então agora aqui, eu vou só dar uma riscadinha no focinho da nossa lhama, que eu vou fazer um bordadinho rapidinho. Poderia pintar? Poderia, mas eu prefiro bordar. Então eu vou riscar aqui com uma caneta, que é mais ou menos assim. Ó, tá vendo como é que é? Aí eu coloquei a linha de bordar preta aqui na agulha. E agora eu vou bordar um pouquinho aqui. Deixa eu vou até tirar a película já. Aquela película que eu coloco, que é termocolante. Senão vai ficar mais difícil depois que bordar para tirar ela. Ó, eu vou preencher aqui. Como é a primeira, depois eu vou fazer uma outra mais elaboradinha, tá? Essa aqui é a primeira que eu tô fazendo. Queria ver se, né, dava certo, na verdade. Deu certo, pelo que eu tô vendo aqui, deu certo. A lhama, ela tem, algumas lhamas, eles usam como se fosse uma sela de um cavalo, só que é bordado, é de lã bordada. Vai aqui. Então, na próxima vez eu ensino a fazer essa sela aí da lhama. Eu acho que é tipo sela, né? Ó, eu tô preenchendo aqui esse espaço, né? Do focinho e vou fazer aí esse bigodinho dela. E aí a gente vai prender isso no rostinho dela. E aí vai bastar fazer, colar o lacinho e fechar a nossa lhama. Preenchi aqui, agora eu vou vir. Eu vou fazer aqui. Opa. Agora vamos pra cá. Aí eu vou virar pra vocês verem melhor.
colocar aqui. E com a linha branca, que eu já tenho ela aqui enfiadinha, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui no corpinho da nossa bichinha. Vocês viram que usando, ó, é o mesmo tecido, usando avesso e direito, você tem um composê, né? Olha, eu tô pegando um pedacinho do tecido que eu fiz o focinho dela e pego um pouquinho do tecido do... Opa, tô deixando ela torta. Também eu quero costurar de pé, né? O único problema do moletom, ele descia um pouco, né? Então, é malha, né? Então ele acaba desfiando um pouquinho. Mas, do resto... E ele é bem macio ao toque, sabe? Agora eu vou aproveitar que eu tô com a linha branca e vou fazer o fechamento aqui da abertura que a gente deixou para desvirar. Bom, aqui quem me acompanha já sabe como é que eu faço, que é o tal famoso ponto invisível, né? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês como é que é. Pega um pedacinho do tecido de cada parte da abertura e dá assim um pontinho bem pequenininho, fechando a abertura que a gente deixou. Como eu também já disse em outras aulas, se você quiser passar uma cola apenas para segurar os dois tecidos, fica mais fácil na hora de costurar, ok. Mas é essencial que você dê esse pontinho aqui invisível, tá? Pegando um pouquinho de cada tecido, ó, tá? Pronto, fechamos. Agora eu vou costurar os olhinhos. Deixa eu só recortar eles aqui.
gente também vai costurar o olhinho. A gente centraliza lá e dá uns pontinhos só pra ele não escapar. Então, o que não faz um olho, né? Dá cara pra lhama. Opa. Agora com a linha aqui, a gente vai dar uns pontinhos só pra não soltar esse feltro daí. Assim como eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá bom? E aí eu volto pra gente colocar o lacinho nela e terminar. Pessoal, e agora eu vou só colocar um lacinho aqui na nossa lhama fêmea, porque vocês sabem que eu adoro um laço. Então, eu vou prender aqui um lacinho roxinho. Para dar um charme. Se você quiser pôr uma florzinha, pode. Se você quiser colocar um... Eu trouxe esse lacinho pronto porque aqui no canal tem a aula do lacinho. Eu ensinei a fazer lacinho de feltro. Aqui a diferença é que eu dei uma picotada com a tesoura de picotar. Tá? Mas a técnica tá numa aulinha aqui no canal, ok? Agora eu vou passar para dentro aqui e vou arrematar. E para finalizar de todo, eu vou fazer um pinguinho branco no olhinho da nossa lhaminha. E tá pronta. Ai, vocês gostaram, pessoal? Me escreve para dizer se vocês gostaram. Vou fazer o... Eu vou usar uma agulha. E aqui eu tô usando tinta. Essa aqui é tinta de tecido branca. Outro dia, eu não tava achando minha tinta branca. Eu usei, sabe o quê? Sabe o branquinho de passar na escrita? Olha, aqui ficou feinho, mas relaxa. Eu vou fazer um pintinho certo e vou passar a caneta preta. Tem conserto. Ó, eu vou pintar o olho todo com a caneta preta permanente. Tá vendo? Ó, nem parece que eu pintei, tá? Porque isso acontece. Então, eu vou aqui pegar. E aí vocês deixam secar, tá? Vou só... Aí. Se tem um trabalho manual que eu sou um zero à esquerda, é pintura. Nem a bolinha branca eu sei fazer, ó. Tá vendo, gente? Mas com jeitinho a gente vai. Eu não consegui achar ainda, nas lojas que eu costumo frequentar, eu ainda não vi a caneta branca permanente. Eu nem sei se tem. Por isso que eu uso a tinta. Tá? E essa minha tinta também tá na hora.
vamos consertar. O feltro, ele é muito poroso. Ele é muito poroso, mas tudo bem. A gente tem que ser resiliente, né? E pronto. Feito. Você pode fazer também um nozinho com uma linha branca de bordar, tá? Nossa, me deu até calor. Pessoal, me deem nota aí para essa nossa lhama, tá bom? Se vocês fizerem, me mandem as fotos. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu até falar uma coisa que eu falei numa das últimas aulas que eu postei aqui no canal. Eu faço os moldes, né, para dar aula para vocês, de aproximadamente, os bichinhos, eles têm uma média de 30 por 30, 35 por 30. Eu não faço um tamanho muito grande, né? Mas caso vocês queiram fazer em tamanho maior, é só aumentar o molde. Aí, se você não tiver uma multifuncional em casa, que eu sei que é um produto caro, né? E não faz sentido, né? A não ser que você vá produzir mesmo grandes quantidades, é só ir numa copiadora, num lugar onde tem uma máquina de Xerox e pedir para aumentar no tamanho que você quiser o molde, tá? Mas eu faço todos eles, como vocês podem, né, reparar, é mais ou menos assim, o tamanho de uma folha de sulfite A4 um pouquinho maior. Alguns passam, lógico, né? Ela aqui passou, por exemplo, que a altura dela é um pouquinho maior, o corpinho também é maior, então alguns passam. Mas eu procuro fazer mais ou menos naquele tamanho que como é para criança mesmo, para bebê, né? Se a gente fizer muito grande, o bebê não vai conseguir brincar, tá bom? Então vamos lá. Curtam, compartilhem, comentem. Se não se inscreveu, se inscreva. Toda terça e sábado tem aula. Tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E eu volto pra dar uma aula nova para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima.